Pessoal, então, boa noite, sejam bem-vindos aí a mais uma palestra do nosso ciclo de palestras, o GAP Convida. Para quem está chegando pela primeira vez, né, meu nome é Magela, sou líder do grupo de pesquisa em áreas protegidas, o GAP, do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, Campus Barbacena, e esse é um ciclo de palestras que nós realizamos anualmente. Esse ano, em especial, resolvemos focar na experiência de gestores de unidades de conservação ou outras áreas protegidas, com o objetivo de aproximar, né, nos aproximar da realidade de quem está no dia a dia aí na batalha pelas nossas áreas protegidas, né? Então, um ciclo muito especial para a gente. Bom, vou dar alguns informes rapidinhos, né? Vocês devem perceber aí que câmeras e microfones estão desligados por questão de segurança, mas quem quiser interagir conosco, pode enviar perguntas pelo chat ou levantar a mão, que eu abro o acesso para participação logo após a palestra. Lembro também que todas as palestras ficam disponíveis no site da nossa ONG parceira, o Grupo Brasil Verde. Hoje nós estamos na metade do nosso ciclo, né? A 13ª palestras, já tivemos outras 12, estão lá disponíveis. E como é um ciclo de palestras, né, nós oferecemos aí um certificado àquelas pessoas que participarem e registrarem presença em pelo menos 7 das palestras que nós oferecemos, ou aqui ao vivo, ou assistindo depois no YouTube. Para registrar presença, basta colocar o nome e o e-mail no formulário que vai ser disponibilizado aí pela nossa equipe, e também fica disponível depois no YouTube, né? Nós temos um grupo de WhatsApp específico aí para esse evento, né? As pessoas podem acompanhar as palestras, então, e nós teremos palestra até dezembro, nossa próxima palestra de 19 de setembro, né? E eu peço aí para que vocês registrem no chat de onde estão participando. Normalmente temos pessoas do Brasil inteiro e até de outros países participando conosco, né? Pô, hoje mais uma noite especial, sim, muito feliz em receber mais uma importante contribuição. Então, estamos recebendo aí o Paulo Garcia, que é analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, chefe do Núcleo de Gestão Integrada Cunhã Jacundá, em Porto Velho, Rondônia. O Paulo vai falar para a gente sobre compensação de reserva legal em unidades de conservação federais. Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, sua gentileza, estar conosco e compartilhar sua experiência. Já deixo aí a palavra à sua disposição. Magela, agradeço o convite. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui, compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho sobre o tema. Eu trabalho com unidade de conservação desde 2005, quando entrei no concurso do IBAMA ainda. O ICMBio não existia, foi criado em 2007, né? E então, desde 2005, trabalho em unidade de conservação. Eu sou gaúcho, sou um gaúcho que está em Rondônia já há 27 anos, e então conheço um pouco aqui do território, muito aqui na região de Rondônia, sul do Amazonas, Acre, essa região aqui da Amazônia, e um pouco de conhecimento, mas menos de outras regiões. Então, muito do que vou falar, das experiências que eu tenho, são dessas regiões aqui que eu comentei, né? Rondônia, sul do Amazonas e estado do Acre. Hoje sou chefe do Núcleo de Gestão Integrada Cunha Jacundá. Eu vou mostrar aqui depois no PowerPoint as unidades, a localização, só para a título de informação. São unidades que ficam em Rondônia, no norte de Rondônia, à margem do Rio Madeira. O Rio Madeira que está com uma seca histórica esse ano. Todo mundo deve estar acompanhando aí a situação climática, né, extrema no país, principalmente na Amazônia, com incêndios nunca vistos. Comentei, né, estou há 27 anos aqui, até então não tinha visto tamanha quantidade de incêndio, de fumaça, de concentração de fumaça, e principalmente de seca nos rios. Então, é uma situação bem preocupante.
Então, as nossas unidades, as unidades que eu trabalho, elas estão aí à margem do Rio Madeira, também sofrendo aí as consequências dessa seca. A minha palestra é sobre compensação de reserva legal. É um procedimento importantíssimo para a gestão das unidades de conservação, como eu vou comentar na apresentação, para regularização fundiária, para a gente adquirir as áreas particulares que estão ainda inseridas dentro das unidades de conservação. Uma das possibilidades da gente adquirir essas áreas, né, através de doação. Eu vou entrar mais em detalhes agora durante a apresentação. Eu acho que eu posso começar a compartilhar aqui, Magela. O que você acha? Tudo ok? Fica à vontade, Paulo, fica à vontade. Ok, Então, eu vou acompanhando. compartilhar a minha tela com a apresentação, porque aí dá para falar melhor em cima dos slides que eu preparei aqui. Está aparecendo já para vocês? Sim, estamos vendo perfeitamente, Paulo. Ok, então. Bom, então, eu já me apresentei, né? Sou do NGI, que é o Núcleo de Gestão Integrada ICMBio Cunha Jacundá, sede aqui em Porto Velho. Eu falo aqui do prédio do Sensipan, em Porto Velho, que é uma instituição vinculada aí ao Ministério da Defesa, e o Sensipan trabalha assim, com informações, principalmente informações satelitais, né, para subsidiar os órgãos públicos em geral e a sociedade de informações relacionadas a desmatamento, a enchentes, queimadas, enfim, o que a gente está tratando aqui e vamos tratar aqui na nossa palestra. Então, é o Sensipan, onde o ICMBio está alojado aqui em Porto Velho. Então, compensação de reserva legal é o tema da minha palestra. Aqui só para ilustrar, né, o que eu falei sobre as unidades que eu trabalho, né, Floresta Nacional de Jacundá, Estação Ecológica de Cunhã, Reserva Extrativista do Lago do Cunhã, que ficam aqui ao norte do estado de Rondônia, já no limite aí do estado do Amazonas. As 3 unidades formam um núcleo de gestão, que hoje o ICMBio, já há alguns anos, né, está em implementação, que é uma forma de gerir territórios, ao invés de uma gestão isolada de unidades de conservação, gere um território de unidades que têm alguma afinidade, ou de proximidade, ou de categoria de unidade, enfim. Tem que ter afinidades, né? E é uma forma também da gente potencializar a gestão, formando esses núcleos, né? E reunindo equipe, e estrutura, enfim, para facilitar a gestão dos territórios. Aqui só um mapinha do estado de Rondônia, só para ilustrar aqui onde é que fica as nossas unidades. Aqui é o norte do estado, à margem do Rio Madeira e pouco mais de 100 quilômetros da sede aqui de Porto Velho. Uma introduçãozinha rápida aqui sobre o ICMBio, para a gente iniciar no tema aí, né, de regularização fundiária, compensação de reserva legal. O ICMBio ele foi criado pela Lei 11.516, 2007, e no artigo 1º ele fala assim das atribuições, das nossas missões, né? Qual é o papel do ICMBio para a sociedade. E aí no inciso 1 ele fala referente à gestão das unidades de conservação, né? Então, proposição, implantação, gestão, proteção, fiscalização, monitoramento das unidades de conservação. Esse é a nossa principal função para a sociedade brasileira. Para a gestão das unidades de conservação, nós tem outros que aparecem na lei, que eu não vou citar, mas é muito relacionado também à unidade de conservação, ao que a gente faz. Mas para a gestão das unidades de conservação, uma atividade importantíssima que nós desenvolvemos é a regularização fundiária, que chega a ser uma ação estratégica, né, para as unidades de conservação.
por várias razões, né? Porque a regularização fundiária, a gente ter os territórios das unidades regularizados, ele permite uma melhor proteção, né? A demarcação, o domínio das áreas, né? Permite uma proteção maior desses territórios, segurança jurídica, né? Por conta de termos, né, o domínio, né? De sermos os proprietários das áreas, né? Permite também essa segurança jurídica. A gestão eficiente, né, para a implementação de políticas de conservação e manejo, muitas políticas relacionadas às populações tradicionais que residem nas unidades de conservação dependem de que nós tenhamos o domínio daquele território, né? Não pode ser uma área particular, por exemplo. Então, a gestão eficiente nesse sentido também é importante, e os benefícios sociais para essas comunidades, né, que ali vivem nesses territórios. Então, o fundiário, ele é importantíssimo para essas várias agendas que a gente trabalha aí. Um pouquinho de números aí referente ao ICMBio, né? Temos hoje 340 unidades de conservação criadas, quase 172 milhões de hectares no total, né, desses territórios. Dessas 340, 274 são de domínio público, ou seja, lá na lei, lá no SNUC, quando ele fala das categorias, das unidades, para algumas categorias, ele diz que ela tem que ser de posse e domínio público. Isso é importante para a questão fundiária. Então, dessas 340, 274 tem que ser de posse e domínio público. É uma informação importante. Isso dá em torno de 70 milhões de hectares. E 66 unidades de conservação que admitem domínio privado no seu interior. E dá o total de 102 milhões de hectares. Trabalhamos também com as RPPNs, não na gestão, a gestão de RPPN, que é a reserva particular, ela é do proprietário, mas quem faz a criação, faz todo o processo dos levantamentos, enfim, e o procedimento de criação dessas reservas particulares federais é o ICMBio. E também temos 14 centros de pesquisa que produzem conhecimento para a sociedade, para a academia e também, importantíssimo, conhecimento, né, gera informações para também facilitar, né, a gestão das unidades de conservação. Então, esse é o universo aí de atuação do ICMBio. Importante, coloquei um lembrete aqui, nessas unidades de conservação de domínio público, que são 274, todos os imóveis privados localizados em seu interior precisam ser adquiridos, né? E por isso é importante, uma informação importante para a gente depois remeter ao tema principal aqui da nossa fala, que é a compensação de reserva legal. Aqui são, esses gráficos aqui mostram quais são as nossas categorias de unidade de conservação que são de domínio público, que é a estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, floresta nacional, reserva extrativista e reserva de desenvolvimento sustentável. Então, são as categorias que, lá no SNUC, na lei, né, que regulamenta aí as unidades de conservação, a lei diz que tem que ser do domínio público. Então, são 6 categorias, e um destaque aí para os parques nacionais em termos de área, né? Dentro dessas categorias, os parques nacionais são a categoria que tem mais área. Não temos ainda reserva de fauna, o SNUC prevê reserva de fauna, que seria também de posse e domínio público, mas não temos nenhuma criada no Brasil ainda. Vamos adiante. Um pouquinho aqui de informação também referente às unidades de conservação na distribuição aí nos nossos biomas. Então, é um domínio maior aí de quantidade de UCs, de unidades de conservação na Amazônia, são 129 das 340, e em área também, nas unidades que estão dentro do território, fora do mar territorial, né, que já são, que nós temos em hectares a maior quantidade, mas no continente o maior território é na Amazônia, são em quantidade de unidade de conservação e também em território. As unidades de conservação da Amazônia são de tamanho bastante grande, né? Muitas são gigantes.
E também aqui dá para citar aqui como destaque, dentro dessa informação, as unidades localizadas no mar territorial, que são, assim, em área, são as que têm um território maior, né? 52%, um pouco mais do território das unidades de conservação, das 340, 52% são unidades marinhas. Então, essa é uma informação, assim, para ilustrar a distribuição aí das unidades nos biomas. E aqui as categorias, né? Nós temos, nesse gráfico aqui, nessa tabelinha, tem todas as categorias que nós temos de unidades de conservação federais, também com destaque aí, em termos de área, para as APAs, Área de Proteção Ambiental, 52,2%, né, da área das unidades de conservação no continente são de APA, que é uma categoria que admite, né, a propriedade privada no seu interior. É a categoria menos restritiva, digamos assim, de todas as categorias previstas aí na lei. Um destaque também aí para os, em termos de território, aí, né, parques nacionais, né, que tem uma área considerável, principalmente na Amazônia, e para as florestas nacionais também. Então, essas são a distribuição, os tipos de categoria dessas 340 unidades de conservação aí que hoje nós temos criadas aí, unidades federais, né? Um mapinha aqui para ilustrar a distribuição dessas unidades nos biomas. Vocês vejam que a Amazônia tem uma distribuição aí grande, né? São 129 unidades de conservação, e também em termos de território, né? Veja que o tamanho das unidades em relação às unidades que aparecem aí nos demais biomas é considerável, né? São unidades muito grandes, distribuídas aí em todos os estados aí localizados aí no bioma Amazônia. E, por fim, aqui, informações de unidade de conservação, só para ilustrar, que eu citei as RPPNs. Então, nós temos aí, hoje, criadas 773, somadas, todas elas, dá 531,5 mil hectares. A RPPN tem uma característica de serem em tamanhos menores, né? São propriedades privadas, é comum termos RPPNs aí de 10 hectares, 20 hectares, áreas pequenas. Algumas poucas, assim, ultrapassam 1.000 hectares. Por isso que o total de área, assim, somando todas, dá um pouco mais aí de 500 mil hectares. E aqui no ladinho, à direita, tem a distribuição dessas unidades particulares aí nos estados, com destaque para a Bahia, que é a que tem maior quantidade, são 118 hoje criadas de RPPNs na Bahia. Então, isso também como comentei antes, a atribuição do ICMBio, todo o processo de criação das RPPNs, e também apoiar, em algum momento, se o proprietário solicitar, apoiar com orientações, informações, ações de proteção, enfim, também papel nosso fazer, caso o proprietário solicite, senão a gestão é dele, né, proprietário da área. Essa aqui é a situação de domínio daquelas unidades de conservação de domínio público que eu falei, né, que são 274. Então, tem uma situação variada, assim, de origem ou de situação de domínio desse território localizado no interior dessas unidades. Temos terras públicas, né, terras federais e bens da União, que é a maioria. Essas áreas que são bens da União, para a gente, né, para o órgão gestor, é melhor, porque aí, quando é bem da União, tem um procedimento de cessão de uso dessas áreas, né, de repasse de quem administra esses bens, que é a Secretaria de Patrimônio da União ou o INCRA, dependendo da situação, e faz um repasse para o Ministério do Meio Ambiente, que repassa ao ICMBio,
né, e a gente fica aí com o domínio da área, né, com a cessão dessas áreas federais para fazer a gestão dentro da unidade de conservação. Mas temos também terras com domínio indefinido, não se sabe ainda o que ela é, se ela é bem da União, se é do Estado, enfim. São áreas consideráveis, dá 24% do total. Temos também terras públicas estaduais, dentro das unidades de conservação federais, 16%. Terras supostamente privadas, 9%. Supostamente porque tem todo um processo assim da gente conseguir a comprovação do domínio privado, né, da pessoa ser realmente proprietária daquela área, dentro de um processo administrativo que a gente abre, né, para fazer essa análise. Então, somente a partir do momento que a gente tem essa certeza, né, com a documentação apresentada, que aí, assim, ela deixa de ser, supostamente, vai ser uma terra privada aí passível de aquisição pelo ICMBio. 9% desse território todo parece pouco, mas ela dá mais de 6 milhões de hectares. Então, é uma área considerável de território privado dentro das unidades de conservação. E nesse território privado que a gente vai comentar mais adiante, né, referente à compensação de reserva legal, dentro desses 9% aí. E, por fim, terras indígenas. Também temos sobreposições aí de unidade de conservação com terras indígenas, e isso dá em torno aí de 7% do território, principalmente na Amazônia. Então, essa situação aí de domínio do existente dentro do território das unidades de conservação de domínio público, das 274 unidades de domínio público. Aqui um mapinha para ilustrar uma situação fundiária de uma unidade de conservação. Esse aqui é o mapa do Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro, e vejo que cada cor é uma situação fundiária diferente. Então, nem sempre é simples, né? A gente cria uma unidade de conservação com uma finalidade, com uma intenção, e com uma razão também, né? Porque é um território que tem algo ali que importante, que exige a criação de uma unidade de conservação, mas não quer dizer que aquele território esteja totalmente desimpedido para a gestão. Então, vejo no Parque do Itatiaia a situação aí variada, né, de domínio privado, áreas não adquiridas ainda, áreas já adquiridas, áreas que ainda não se sabe qual é a situação, enfim. É só para ilustrar que boa parte das nossas unidades é semelhante a essa situação aí do Parque do Itatiaia. É situação bem complexa, e para cada caso, né, tem um encaminhamento a ser dado, às vezes processos bem longos, né, de administrativos para poder regularizar uma área, e às vezes não se resolve no processo administrativo, tem que se lançar a mão aí de uma demanda judicial, abrir um procedimento judicial para que a gente consiga fazer a regularização. Então, nem sempre é simples, tá bom? Poucas unidades de conservação federais hoje no Brasil têm a situação totalmente resolvida, sem esse colorido aí todo dentro dos seus limites, né? Poucas unidades assim que foram criadas já em uma gleba pública, consolidada, sem sobreposições, enfim. A maioria dos casos é semelhante a essa situação aí do Itatiaia. Um pouquinho aqui de uma contextualização, né? Como é que a gente adquire essas áreas, né? Então, nós temos um passivo aí grande, né? Vocês viram os 9% de áreas privadas para serem adquiridas dentro dos territórios de unidades de conservação de domínio público, e temos que adquirir. E nós temos duas formas de adquirir. Então, ou por desapropriação, né, que é um procedimento administrativo ou judicial, dependendo do caso, e em que, na desapropriação, o ICMBio vai pagar pelo imóvel. Então, abre o processo, né, no final do processo, tudo ok com a documentação, vai ser feita uma avaliação do imóvel, o proprietário estando de acordo, vai ser feito o pagamento conforme o valor levantado. Então, é desapropriação, que pode ser administrativa, né, processo administrativo ou judicial.
No judicial, quem define o valor é um perito judicial, né? E o juiz determina o pagamento daquele valor levantado, se não houver contestações. E a outra forma é por doação, através da compensação de reserva legal. Na verdade, a doação pode ser também não só por compensação, né? Às vezes até é raro, mas pode ter uma pessoa, um proprietário que queira doar sem ônus, né? Fazer uma doação ali de livre e espontânea vontade de uma área para o ICMBio, né? É raro. Então, a doação geralmente é por compensação de reserva legal, que é a outra forma que temos de aquisição de imóveis dentro de unidade de conservação. É um mecanismo não oneroso, ou seja, não precisamos pagar pelo bem, pelo imóvel, é uma doação, e de uma área de domínio privado, comprovadamente privado, digamos assim, né? Porque a pessoa, o proprietário, tem que comprovar por documentos que ele realmente é o dono daquela área, que não tem nenhum problema aí de domínio. Então, ela corre através de uma doação do proprietário para o órgão gestor, no caso das federais, unidades federais, ao ICMBio. Lembrando que esse procedimento também pode ocorrer nas unidades de conservação estaduais e municipais, naquelas que também o domínio tem que ser público, né? Então, tem estados que também recebem doação aí por compensação de reserva legal. Mas o ICMBio, do que eu acompanho, está bem à frente dos estados, tem estados que ainda nem iniciaram esses procedimentos ainda. Essa doação, através da compensação de reserva legal, ela está prevista na Lei 12.651, que é o Código Florestal, que é uma lei criada, editada, aprovada para ter essa finalidade da proteção ambiental, né, nas propriedades, nas áreas rurais, né, do Brasil, e que esse artigo 66 ele remete aí a essa possibilidade da compensação de reserva legal nessas propriedades privadas. Então, esse é um mecanismo que está previsto nessa lei. E aí temos esses conceitos, né, de beneficiário excedente, né, dentro da compensação de reserva legal. O beneficiário é aquele proprietário, aquela área que vai receber, né, que precisa fazer uma compensação e não tem reserva legal suficiente, é o beneficiário, e o cedente é aquela área dentro da unidade de conservação que vai ser doada ao ICMBio e que vai gerar esse direito, né, seria um direito, né, seria um ativo, né, que é a compensação para aquela propriedade privada localizada fora da unidade de conservação. Pode parecer meio confuso, mas eu vou, ao longo dos slides aqui, ir esclarecendo como é que funciona esse procedimento, tá bom? Então, falar um pouquinho sobre a lei, né, porque é ela que prevê a compensação. No artigo 3º ele fala o que é reserva legal, nós estamos falando de compensação de reserva legal, mas o que é a reserva legal? Então, a reserva legal, ela é uma área dentro da propriedade privada, lá na propriedade rural, né, privada, que o proprietário precisa manter a vegetação nativa. Ele não pode desmatar, por exemplo, alterar, né, fazer uso dessa área. Fazer a conversão dessa área para um uso diferente do que um uso com a floresta em pé. Ela permite que se use, mas é isso, né, fazer um uso econômico dessa área de reserva legal, mas de forma que não precise fazer o desmate. Por exemplo, um manejo florestal, um plano de manejo florestal sustentável, né, que pode fazer, né, dentro da reserva legal, pode fazer o uso de produtos não madeireiros, enfim, só não pode desmatar. Então, a reserva legal é isso, uma porção da propriedade que o proprietário ali precisa manter ela conservada, com a floresta em pé. E aí, assim, tem essas porcentagens de reserva legal conforme o bioma, né? Então, na Amazônia Legal, ela tem até umas porcentagens diferentes, assim, se o que for área de floresta tem que manter 80%, o que for área de cerrado dentro da Amazônia Legal
35% e área de campos gerais na Amazônia legal, 20%. Então, a Amazônia não tem só floresta, ela tem outras formas aí, outros tipos de vegetação, tem cerrado, tem campos. Inclusive, dentro de unidades de conservação, tem essas diferenciações aí de vegetação. E para cada tipo de vegetação tem uma reserva legal diferente, né? Dentro da Amazônia Legal. Fora da Amazônia Legal, nas outras regiões, é 20%, independente da vegetação. Então, a propriedade tem que seguir essa orientação aí do Código Florestal. E aí, teve algumas situações em que remete a alguma alteração dessas porcentagens aí. Por exemplo, estados em que tenham mais de 65% do território ocupado por áreas protegidas, unidades de conservação e terras indígenas, o Estado poderá reduzir de 80% para 50%. Né? Isso na Amazônia Legal, né? Então, tem essa possibilidade. Se não me engano, hoje é só o estado do Amapá que está nessa situação. E também estados que têm o zoneamento ecológico e econômico aprovado, naquelas propriedades que tem que fazer recomposição, ou seja, não tem mais reserva legal, teriam que recuperar a área. Então, tem o zoneamento aprovado, né? Então, o Estado também poderá reduzir essa área para recuperação de 80% para 50%. Então, são as duas situações em que remete a uma situação diferente do que está previsto no Código Florestal. E aí, vamos ao artigo 66 do Código Florestal, que é o que prevê a compensação. Então, o que ele diz? Assim, aquelas propriedades em que não tem a reserva legal suficiente, ou seja, dentro daquelas porcentagens que eu falei no slide anterior, e que tenham desmatado até essa data aí, 22 de julho de 2008, ou seja, uma situação já consolidada na propriedade, e usaram como marco temporal essa data, que tem a ver com a data lá do decreto lá dos 6514, que é dos crimes ambientais, utiliza essa data também como um marco temporal. Então, o Código Florestal também utilizou esse limite aí. Então, quem desmatou antes dessa data, ele tem a opção, e não tem reserva legal suficiente, quando ele for fazer o cadastro ambiental rural da propriedade, que é obrigatório, vai aparecer lá que não tem reserva legal suficiente. Então, essa pessoa tem essas três opções aí, né? De recompor a reserva legal, ou seja, tem que recuperar, plantar a floresta novamente, ou permitir a regeneração, ou seja, que a floresta, ela, com um banco de sementes que esteja ali no solo, enfim, ela cresça novamente, ou compensar. Então, para quem desmatou até essa data, ele permite também a compensação. Para quem desmatou depois, já a compensação já não é permitida. Então, até esse limite de data aí, até 22 de julho de 2008. E aqui no parágrafo 5º desse artigo, ele prevê como que ele pode fazer a compensação. Dentre outras situações, eu tenho o inciso 3º aí que fala na doação ao poder público de área localizada no interior de unidade de conservação de domínio público, pendente de regularização fundiária, que é o que eu já comentei. Então, está lá no Código Florestal, parágrafo 5º do artigo 66, essa previsão da doação ao poder público para poder fazer a compensação de reserva legal. Então, e aí também prevê que essa compensação tem que ocorrer do mesmo bioma. Então, lá, uma propriedade privada que está no bioma Amazônia, que não tem reserva legal suficiente e pode compensar, ele pode adquirir uma área para fazer a compensação dentro do bioma, independente do estado, né? Uma área aqui em Rondônia pode comprar lá no Pará e vice-versa, por exemplo. Mas, se for fora do estado, ele tem que ser uma área que esteja identificada como prioritária pela União ou pelos estados, a área prioritária. Então, essa compensação entre estados. Tem que estar no mesmo bioma, isso é obrigatório, e entre os estados precisa ser área prioritária, identificada como prioritária. E também ser
no tamanho equivalente, né? A área que vai ser cedida com uma área que vai receber a compensação. E ele aborda também o Código Florestal, né, sobre essas áreas que seriam prioritárias, né? Dentre elas, dentre outras situações, ele prevê a conservação de grandes áreas protegidas, né? Que aí, né, a gente inclui as unidades de conservação. Então, também está previsto no Código Florestal essa compensação dentro de unidade de conservação. Então, não estamos inventando uma situação para poder receber as áreas de doação. E ela existe, está prevista nessa lei. Essas imagens é para ilustrar a reserva legal, né, dentro das propriedades rurais, então a área de vegetação nativa, né, que não pode fazer uso convencional, né, tem que ser pode fazer uso da floresta, como citei, o manejo florestal, o produto não madeireiro, enfim, mas manter a floresta em pé e sem fazer a conversão, né, o desmatamento para fazer outras culturas ali. Então, isso é a reserva legal. Uma observação aqui, que o artigo 66 do Código Florestal ele foi alvo de ações no Supremo, ações de inconstitucionalidade, desculpa aí. Estou meio ruim da garganta, peguei muita fumaça ontem na reserva Lago do Cunhã e não estou conseguindo falar bem hoje, peço até desculpa. Mas é isso, teve várias ações aí no Supremo e que foram julgadas, o artigo 66 não caiu, que era essa a intenção, mas o Supremo ele remeteu lá para aquelas situações em que pode também serem utilizadas para compensação, que são as cotas, ao invés de ser mesmo bioma, ele restringiu mais para a identidade ecológica, que seria mais ou menos como que tem que ser uma vegetação idêntica ou bastante semelhante da área que vai compensar com a área que está recebendo a compensação, mais ou menos isso. Então, o Supremo deu uma restringida aí para a compensação através de cotas, que não é o caso das unidades de conservação, que não utilizamos cotas, e sim a doação dessas áreas dentro das unidades para fins de compensação. Então, essa decisão do Supremo eu coloquei para ilustrar, mas ele não afeta a compensação em unidade de conservação. Vamos adiante. Referente ao tema, eu coloquei aqui outras normas que também são importantes. A Lei 9985, de 2000, que implementa, né, o SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, do artigo 7º ao artigo 21, ele fala lá sobre a lei, ela descreve todas as categorias de unidade de conservação. E aí, em cada artigo, né, referente a cada categoria, ele diz, né, ele informa qual é a unidade de conservação, a categoria que é de posse de domínio público. Então, cada categoria está no artigo da lei, e ali, né, dentro desse artigo, a lei ela remete a essa questão, né, de posse de domínio público. Então, está previsto lá no SNUC. Coloquei aqui só para reforçar. Nós temos uma instrução normativa, a 05/2016, que é um instrumento interno do ICMBio, que ela dá procedimentos, né, de como é que nós temos que realizar essa compensação de reserva legal internamente. Então, são procedimentos. Ela é de 2016, está para ser atualizada, né? Precisa fazer alguns ajustes, mas ainda está sendo utilizada. E ela é importantíssima porque ela fala sobre, lista toda a documentação que é necessária para instruir os processos, como é que tem que ser as análises, quais as análises que nós temos que fazer, o que tem que ter no processo, qual procedimento temos que tomar frente a determinadas situações, enfim. Ela é importantíssima para que a gente consiga dar fluxo num processo administrativo de compensação. E eu coloquei aqui o decreto 8235/2014, porque nesse decreto
É um decreto que foi editado com normas gerais para os programas de regularização ambiental dos estados e do Distrito Federal. Dentro desses programas de regularização ambiental, lá prevê também esses procedimentos, né, de compensação, enfim, como é que as propriedades têm que se regularizar. Está previsto lá a compensação. Mas eu coloquei aqui principalmente por isso, pelo artigo 16, que também fala aqui das áreas prioritárias, né? Então, cita aí as unidades de conservação de domínio público, dentre outras situações, essas unidades, né, que estejam pendentes de regularização fundiária. Então, está tudo amarradinho, o decreto também prevê essa situação aí de considerar as unidades de conservação também como áreas prioritárias lá, que foi comentado lá no slide anterior, quando a compensação ocorre entre estados diferentes, né, não é dentro do mesmo estado. Então, temos essas normas que também complementam aí o Código Florestal. E aí o ICMBio também, ele prevê áreas prioritárias, situações que são prioridade para a gestão das unidades de conservação e que temos que observar e atender, sempre que possível, para os processos de regularização fundiária e de compensação de reserva legal. Então, em primeiro lugar, assim, as áreas de alto valor ecológico, que existem nas unidades de conservação, que estão sob domínio privado ainda, então é uma propriedade privada que foi abrangida pela unidade de conservação, mas ali tem uma situação importantíssima em que é fundamental que o domínio seja público ali para que a gente consiga fazer uma gestão mais efetiva desse território. E aqui tem uma foto para ilustrar, que é lá do Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais, que é referente ao pato mergulhão, que é uma espécie, se não me engano, é endêmica da região, ameaçada, está na lista vermelha, né, de espécie ameaçada, e que estava numa área privada dentro do parque, e que dificulta, como comentei, a gestão. Essa área já foi adquirida, não sei se toda, né, esse território aí que é do pato mergulhão, mas o que não foi tudo está em processo, mas, enfim, é uma questão prioritária para a gestão, e o ICMBio enxerga assim e procura, sempre que possível, direcionar a priorização desses territórios aí para a compensação de reserva legal. Depois, regiões que temos conflitos fundiários, é comum na Amazônia, bastante comum, na verdade. Essa foto ilustra muito bem isso, que são áreas aí dentro de unidades de conservação, que foram desmatadas, houve a introdução de pastagem e criação de gado bovino. Então, é bastante comum e continua, e é uma unidade de conservação, e às vezes é uma área privada, né, com uma atividade ali que é incompatível com a categoria da unidade de conservação. Então, é fundamental priorizarmos esses territórios, né, para aquisição, se possível, através de compensação de reserva legal, porque ela é um mecanismo não oneroso, não precisamos pagar por isso, ou através de um processo de desapropriação, mas também ela é prioridade, né? Essas áreas de conflito, principalmente de uso, né? Uso incompatível com a categoria. Áreas onde temos demandas de uso público, principalmente em parques nacionais, mas não só nessa categoria. O Parque Nacional ele é criado para isso, né? Para uso público, para visitação, para turismo. E temos várias situações em parques importantes, hoje no Brasil, em que tem atrativos para receber visitantes e que é uma propriedade privada. Então, também é altamente prioritário, né, essa aquisição dessas áreas. Temos vários casos aqui, e algumas fotos aqui que estão ilustrando isso, no Itatiaia também. Não sei se é só do Itatiaia essas fotos, mas temos vários exemplos assim no país, no território, assim, em parques nacionais, de áreas que são importantes para dar uso para o parque, né? Previsto no SNUC, que é a visitação, né? Fazer o uso público, mas que não é possível porque é uma área privada, e aí, assim, a gente não tem ainda a posse efetiva sobre aquele território. É uma área, é uma unidade de conservação, está delimitada ali,
mas enquanto não adquirirmos a propriedade, ela não podemos fazer o uso efetivo. E, por fim, também é considerado prioritário pelo ICMBio, para essa finalidade, os territórios de comunidades tradicionais, principalmente em reserva extrativista, que é uma categoria criada porque ali tem uma comunidade tradicional, ela não é criada sem ninguém lá dentro, então, todas as reservas extrativistas têm pessoas, têm tradicionais morando lá dentro, e também as florestas nacionais é uma categoria que, não todas, mas parte delas também tem população tradicional. Então, e é comum esses territórios que estão ou de uso ou de moradia dessas populações também serem áreas privadas. Então, vejo como é importante adquirirmos esses territórios, essas áreas, essas propriedades, para que consigamos dar um uso efetivo para a comunidade, né, para que eles possam acessar políticas públicas, que nem sempre é possível devido ao domínio da área ser privada. Então, é fundamental para que a gente consiga atender essa população de forma adequada, eles consigam acessar financiamentos, outras políticas de acesso a recursos públicos, enfim, que não conseguiriam sobre um território que não é de domínio público. Então, essas 4 situações aí também, além das outras já citadas, são situações em que o ICMBio elege como prioritário para a regularização fundiária. Então, em resumo, a compensação de reserva legal é essa doação de uma propriedade privada localizada dentro da unidade de conservação ao ICMBio, previsto no artigo 66 do Código Florestal. Para esses proprietários, né, de áreas privadas localizadas fora de unidade de conservação, então a compensação seria para essas propriedades, desde que elas não tenham desmatado depois dessa data aí, né, 22 de julho de 2008. Então, com isso, ele consegue se regularizar, o que está previsto lá no artigo 66 do Código Florestal. Então, uma área privada dentro da unidade de conservação, que a gente precisa adquirir, uma área privada, uma propriedade rural pendente com um passivo de reserva legal. Então, essas 2 situações a gente consegue fazer esse procedimento para que consigamos adquirir a área privada e o proprietário consiga se regularizar lá frente à sua reserva legal. E aqui um mapinha aqui para ilustrar isso tudo, né? Então, coloquei aqui, uma situação, é um exemplo apenas, não é uma situação real. Coloquei aqui o mapa da Flona Jacundá, que é uma unidade que eu trabalho, e uma situação aqui numa propriedade dentro da unidade de conservação que precisamos adquirir. A Floresta Nacional, ela é de posse de domínio público, então temos que adquirir tudo que for privado no seu interior. E lá no entorno, mas não necessariamente precisa ser próximo da unidade, pode ser distante, né, pode ser até em outro estado, dentro do mesmo bioma, tem uma propriedade rural com passivo de reserva legal. Então, abrimos um processo para adquirir essa área aqui, né, por compensação, que está localizada dentro da Flona. Essa abertura de processo, ela pode ser de ofício, ou seja, nós, né, órgão gestor, identificando que tem aquela propriedade privada lá dentro da unidade, a gente reúne as informações e abre o processo de ofício, e depois a notificação do proprietário para apresentar a documentação necessária. Ou é mais comum, o próprio proprietário ele nos procura e apresenta a documentação, faz um requerimento e pede para abrir o processo. Então, ele também pode acontecer dessa forma. E lá a propriedade privada localizada em área rural, né, que tem lá, cumpriu uma porcentagem de reserva legal, o proprietário ele desmatou além da conta, né, antes daquela data, né, 22 de julho de 2008, ele está fazendo uso econômico dessa área desmatada, ele não tem interesse em recuperar a área, né, em recompor aquela reserva legal, porque ele está fazendo uso econômico, vai ter perdas econômicas da propriedade. Então, ele opta lá no órgão estadual de meio ambiente, quando ele faz o CAR dele, ele vai receber essa opção para ele fazer, né? Vai recuperar, vai recompor
ou vai fazer a compensação. Geralmente, esses proprietários, eles optam pela compensação, porque para eles sai mais barato. Porque ele não vai perder a área produtiva, que vai ter uma perda econômica, e a recuperação de área, o reflorestamento, o cumprimento de um projeto de recuperação de uma área, ele é muito caro. Ele vai ter que acompanhar por muitos anos aquela recuperação e vai ter que investir nisso. Então, é caro, oneroso. Então, são duas coisas. Ele vai ter que pagar para recuperar e vai perder a área produtiva da propriedade. A maioria deles opta pela compensação, para adquirir uma área para compensar, desde que ele possa realmente, né, fazer isso. Então, ele vai optar pela compensação e aí vai procurar interessados, né, proprietários que tenham áreas dentro da unidade de conservação que já estejam ok para fazer essa transação aí, que eu vou falar mais adiante como é que acontece, tá bom? Então, esse mapinha resume isso. As duas áreas, né? O cedente, que está dentro da UC, né? E que tem a documentação, a área está tudo certinho, tem a documentação regular da propriedade, e a gente precisa adquirir, e o beneficiário, que é a propriedade fora da unidade de conservação. Então, em resumo, no território, né? É assim que se localizam esses dois entes aí, né? O cedente e o beneficiário. Para isso, né? Para essa doação, como eu falei, a gente precisa abrir esse processo. Quem é que faz isso, né? Quem é que faz dentro do ICMBio esse procedimento todo? Nós temos no ICMBio uma coordenação de compensação de reserva legal, então é uma coordenação localizada lá na sede do ICMBio em Brasília, que trabalha exclusivamente com esse tema, com essa agenda, compensação de reserva legal. E ela está dentro de uma coordenação maior, que é a Coordenação Geral de Consolidação Territorial. Isso fica em Brasília. Então, na sede do ICMBio, temos essa coordenação que trabalha com o tema, né, e abre os processos, tem uma equipe que faz as análises dos processos, mas também temos nas unidades descentralizadas, né, que são as unidades de conservação e os NGIs, né, os núcleos de gestão, servidores que podem contribuir, né, nesse processo todo aí, né, abertura de processo, análises, enfim, são as equipes locais. Sempre com apoio da própria Corel, apoio, orientação, enfim, e também das gerências regionais, né, que são localizadas aí são 5 gerências regionais no país, distribuídas aí conforme as regiões geográficas aí do país. Aqui na Amazônia, como exemplo, nós temos uma gerência regional que fica em Santarém. Então, a equipe também tem servidores lá que podem contribuir. E, às vezes, é uma atuação mista, né? A unidade abre o processo, inicia a análise, faz a interação com o proprietário, enfim, que fica mais próximo, né? Sempre é melhor a interação local, né, com o proprietário, mas também conta com a ajuda da equipe lá da coordenação lá de Brasília, da Corel, para poder fazer uma análise, enfim. Sempre há essa dependência, tá bom? Então, mas temos esses locais, né? Essas caixinhas dentro do ICMBio que trabalham com essa agenda aí da compensação. E aí a gente abre o processo, né? Ou de ofício, né? Como eu falei, com a nossa iniciativa ou por iniciativa do proprietário. E esse procedimento, esse processo administrativo, ele é composto por 2 fases, né? Temos a primeira fase, que é a fase 1, que é a fase de certificação, análise inicial da documentação, enfim, aí emite uma certidão dizendo que aquele imóvel está ok, né, para compensação. Depois, uma fase 2, que é a fase já para assinar a escritura de doação e para fazer o registro dessa área em nome do ICMBio. Então, são 2 fases do nosso processo, em resumo, né? Então, a fase 1, só para ilustrar, assim, para vocês entenderem como é que funciona, então, abertura do processo, com a documentação. Eu não vou citar aqui todos os documentos que precisam, né, que não é o caso, mas é fundamental que a pessoa confirme, comprove que ela é proprietária, ou seja, que ela recebeu a área por um título emitido por uma instituição pública, né, um Estado ou INCRA. Essa área tem que estar registrada em cartório, não tem que ter nenhum problema
de ônus lá, né, sobre aquela área lá no cartório, enfim. E também tem outras situações que são importantes, né? Cadastro do imóvel rural lá no INCRA, cadastro da Receita Federal, tem que ter o georreferenciamento da propriedade, que é fundamental. Hoje, todos os imóveis acima de 25 hectares precisam estar georreferenciados e certificados pelo INCRA. E hoje acima de 25, mas já todos os imóveis, independente do tamanho, vão precisar disso, né? Ter o georreferenciamento, que é aquela medição precisa do imóvel, e esses dados validados pelo INCRA. Então, isso são informações fundamentais no processo de compensação. Aí tem toda uma análise, né? Checagem de documentos, análises, enfim, sobreposição, cadeia dominial, e, por fim, a emissão dessa certidão para fins de compensação de reserva legal. Então, esse é o documento que o ICMBio emite para o proprietário, dono dessa área dentro da unidade de conservação, dizendo para ele, sua área está ok, você pode participar do procedimento de compensação de reserva legal. Em resumo, é isso. Coloquei até aqui um exemplo da certidão que a gente emite. Ela tem algumas informações, né, de localização, o tamanho da área já verificado pelo ICMBio, confirmado, enfim, o tamanho da área que é importante, né, para compensação. Esses dados vão para essa certidão. E com esse documento, o proprietário consegue já procurar interessados que queiram fazer a compensação. Aqueles proprietários lá, né, que tem o passivo, o beneficiário, que queiram adquirir essa área dele para poder fazer a compensação. Então, a área dele está dentro da unidade de conservação, o CMBio analisou, ela está ok. Às vezes, a compensação é para ele mesmo. Ele é um proprietário que tem uma área dentro da unidade de conservação, mas ele é um proprietário rural, que tem uma área rural com passivo, então ele mesmo vai usar essa compensação. Pode acontecer isso. Mas pode ser que ele não precise, ele vai vender para alguém que queira a compensação. Pode também, tá bom? E essa certidão é que vai validar isso, vai dizer para ele que a área está ok. E o comprador vai, quando for comprar a área, vai pedir para olhar essa certidão para verificar se o ICMBio realmente validou aquela área. Então, é um documento importante. Já na fase 2, já é a fase que a gente vai receber a doação. Então, fase 1 emite a certidão, a área está ok. Quando o proprietário ou a outra pessoa que adquirir, ela for doar a área para o ICMBio, a gente tem que continuar o processo com outros documentos, né, para poder finalizar o processo e aí sim fazer os procedimentos de doação, que no final é uma assinatura de uma escritura pública, escritura lavada em cartório, fazendo a doação, né, dessa área ao ICMBio com essa finalidade. Então, é importante que na escritura ela conste essas informações, que ela é para essa finalidade, e esteja identificado nesse documento qual é a área que vai receber, a área rural lá que vai receber essa compensação. Tem que estar amarradinho ali na escritura. Então, a gente recebe a documentação, analisa, está tudo certinho para fazer a doação. Vai ter uma análise jurídica que é necessária, né? Quem é da área pública sabe que tudo que a gente faz, no final, tem que ter um ok do jurídico. Então, o jurídico do ICMBio vai analisar o processo, vai verificar toda, né, as análises, a documentação, enfim, e vai validar isso, vai dizer, tá ok, pode assinar a escritura. Então, o ICMBio tem servidores, o próprio presidente do ICMBio assina a escritura, ou servidores delegados por ele vão assinar a escritura de doação, que vai ser lavrado pode ser lavrado em qualquer local, qualquer cartório de notas, né, do país, né, não tem impedimento de que seja em qualquer local a lavratura da escritura, desde que seja em cartório, lógico. E depois, essa escritura já com a área doada, o ICMBio tem que levar a registro, que é lá no cartório onde o imóvel está registrado, né, que aí vai passar no cartório de registro a transferência do imóvel do proprietário privado ao ICMBio. Então, só a partir desse registro é que a área passa formalmente do privado para o público, para o ICMBio, e deixa de ser privado, tá bom? Então, esse é o trâmite da fase 2 aí do processo de aquisição dessa área. O proprietário que vai fazer a compensação, depois que a área for doada, ele vai precisar desses comprovantes. Oi? Alguém falou?
Não, não, tudo certo, pode ir. Tá, desculpa. Então, o proprietário vai precisar desses comprovantes, que é a escritura de doação e a comprovação que a área foi registrada já em nome do CMBio, que é uma certidão lá do cartório de registro. Esse proprietário vai precisar desses documentos para ele comprovar lá no Estado, lá no órgão estadual de meio ambiente, onde ele está lá, ele se comprometer em fazer a compensação. Ele vai ter um processo lá no Estado para isso. Ele vai levar esses documentos e vai confirmar que ele já adquiriu a área e que essa área já foi doada. E aí o Estado vai lá dar baixa no passivo de reserva legal dele. Ele vai se regularizar perante o Estado, né, o órgão estadual do meio ambiente, que é quem faz esse controle aí da reserva legal e da regularização ambiental da propriedade rural, tá bom? Então, ele vai precisar disso para fazer lá a compensação. Quais são as vantagens desse procedimento, né, de compensação na regularização fundiária? Para o ICMBio é estratégico, porque não precisamos pagar pela área, né, que se fôssemos fazer uma desapropriação, teríamos que pagar, e é caro. Então, não precisamos pagar, é não oneroso, e proporciona, com isso, a possibilidade de regularização de grandes áreas. É doação, então, não tem impedimento, né, não tem limite para uma área, de tamanho de área para receber em doação. Se tivéssemos que pagar, tem um limite de quanto que temos para pagar, né? Qual é o recurso que nós temos. E nem sempre dá para adquirir áreas grandes, mas a compensação não tem esse limite. É um processo mais ágil, então dá agilidade do processo, e isso agiliza também lá no processo de regularização do imóvel rural, que está com passivo de reserva legal. A valorização do imóvel, conforme né, isso varia de um bioma para o outro, mas, em resumo, a valorização é o seguinte: às vezes, na compensação, o proprietário consegue um valor maior pelo imóvel do que na desapropriação. Lembro que ele tem a opção de fazer, ele pode optar, né? O dono da área dentro do C, ou fazer a desapropriação ou a compensação. Na desapropriação, quem avalia o imóvel é o ICMBio. Na compensação, o valor vai ser um valor de mercado de terra. E, às vezes, esse valor de mercado de terra, na transação ali entre o dono e o comprador, ele pode conseguir um valor até maior. Então, pode valorizar o imóvel dele na compensação. E é uma possibilidade segura, definitiva, de regularização ambiental de propriedades com passivo de reserva legal. Então, é isso que a gente já vem falando, né? Está previsto no Código Florestal, que para quem pode aderir. Então, a compensação é uma forma, assim, bem tranquila, segura, e às vezes até mais barata para o proprietário. E para a sociedade, qual é o retorno da compensação? Então, é isso que eu comentei lá em alguns slides atrás, né? Então, termos essas áreas aptas para gestão, lembra que eu comentei lá sobre aquelas áreas prioritárias do ICMBio, né? População tradicional, uso público, conflitos, enfim. Então, é isso, as áreas se tornam disponíveis, né, para gestão, para gerir esses territórios com autonomia, né? Para conservação, para uso público, enfim, nas unidades de conservação. Ela proporciona a regularização dos empreendedores, que são aqueles proprietários com passivo de reserva legal. Então, é um retorno que a sociedade tem referente a isso também, né? Porque às vezes é uma área produtiva, que está gerando benefícios, está empregando pessoas, que está pagando imposto, enfim. E que, às vezes, se ele tiver que recuperar aquela área de reserva legal, ele pode, né, reduzir esse investimento, enfim, demitir pessoas. Então, tem esse retorno, assim, essa regularização desses empreendedores também dá esse retorno aí. Ela contribui para a regularização das cadeias produtivas, que ocorrem em áreas com déficit de reserva legal, né, que é dentro desse contexto, e também a regularidade ambiental das propriedades rurais através das unidades de conservação, né? Então, a unidade de conservação contribui para isso também, dentro de todo esse contexto aí de passivo de reserva legal, de áreas produtivas, né, de geração de renda, da economia, enfim, que às vezes é melhor ele compensar, né, por conta de, né, sem áreas consolidadas, enfim, em regiões que são altamente produtivas. Então, a compensação ajuda nesse sentido também,
na regularidade dessas áreas aí, e às vezes o proprietário ele precisa se regularizar porque uma propriedade que ou vende boi, né, gado, principalmente na região assim do bioma Amazônia, né, gado ou agricultura, né, e não consegue ou acessar financiamentos, ou não consegue certificar a sua produção, o seu produto, porque tem esse passivo e ainda não está com a propriedade regular. Então, essa compensação e a regularidade ambiental, ela ajuda nesse sentido também. Vale aqui a gente fazer uma ressalva, que já foi alvo, assim, eu acho que até daquelas ações lá no Supremo, que é a contestação referente mas assim, está perdendo uma área que poderia ser uma área, uma proteção maior da propriedade, né? E está compensando dentro de uma unidade de conservação que já é uma área protegida. Mas dentro desse contexto, assim, que o próprio Código Florestal trouxe e de outras normas acessórias ao Código, emitidas pelos estados, ou até pela União mesmo, em que se houve perdas, né, referente à reserva legal, à APP, enfim, quem acompanha o Código Florestal sabe que tem isso, esse histórico aí, ao longo dos anos. Então, eu acho que não caberia se contestar isso, né, considerando que a gente tem esse ganho importante na conservação dentro das unidades, no uso desses territórios, né, de áreas sensíveis, áreas prioritárias, enfim, dentro das unidades de conservação. Então, eu acho que há essa compensação também para a questão ecológica, de se não exigir que o proprietário recupere a área dele, mas que ele compense dentro da unidade de conservação, de uma área que é unidade de conservação, mas é uma área privada ainda, entendeu? Então, acho que tem esse ganho também. Nós temos, dentro de todo esse processo, esses procedimentos que eu comentei, outras instituições que são importantíssimas também, que eu listei aqui, que é o INCRA, que a gente verifica a documentação, né? O INCRA emite os títulos de propriedade, então é um documento importante no nosso processo. Os imóveis rurais precisam estar cadastrados no INCRA, né? Como no cadastro de imóvel rural, que depois emite o CCIR, né? Que é aquele comprovante. Tem o SIGEF, que é o Sistema de Gestão Fundiária, que faz a certificação do georreferenciamento. Então, o INCRA é importantíssimo, fundamental, na verdade. Temos a Receita Federal, que os imóveis rurais também têm que estar cadastrados na Receita, né, para fins do ITR, que gera o NIRF, né, que é o número do imóvel na Receita Federal. Então, é um dado importante nos nossos documentos, o NIRF. Então, a Receita Federal é importantíssimo. Temos os órgãos fundiários estaduais. Muitos estados têm esses órgãos fundiários que também já emitiram títulos, como o INCRA. Então, para checagem de documentos, confirmação de documentos, enfim, são importantes. Os órgãos de meio ambiente estaduais, né, que onde acontece lá que gerencia o cadastro ambiental rural, que é onde fiscaliza a regularidade ambiental das propriedades rurais, enfim, que é onde ocorre lá, de fato, a compensação, né, que o proprietário se regulariza. Então, são importantes para isso também, né, fundamentais também. Os cartórios de registro de imóveis, né, porque nós só trabalhamos para compensação com imóveis registrados em cartório, então a gente precisa dos documentos do cartório, a gente precisa checar informações do cartório, precisamos levar a registro o imóvel que a gente recebeu em doação, enfim, estamos constantemente tendo essa interação com os cartórios. Os cartórios de notas, né, os tabelionatos, que é onde lavram as escrituras de doação, e, por fim, a Justiça Federal e Estadual, porque precisamos também fazer consultas, né, e buscar certidões dos proprietários, né, doadores, para verificar se não tem nenhuma pendência em processos judiciais que possam afetar a propriedade da terra, ali, principalmente referente ao uso capião. Então, esses são dados aí importantes, são instituições importantes que também têm participação aí nos nossos processos. Para encerrar, são dados aqui da compensação no ICMBio, dados, levantamentos recentes. No lado esquerdo aqui, então, a informação sobre as áreas doadas, já recebidas em doação no ICMBio. Então, nesses últimos anos, temos recebido doações para a compensação de reserva legal. A Amazônia está à frente, né, em questão de área
muito por conta do tamanho, né, das áreas, o tamanho das áreas na Amazônia e das unidades são bem maiores, né, que nas outras regiões do país. Então, a Amazônia, quase 50% aí das áreas recebidas em doação estão na Amazônia, depois do Cerrado, de Mata Atlântica, e aquela região ali entre Cerrado e Mata Atlântica ali também tem unidade de conservação com uma porcentagem menor. Então, lado esquerdo a área doada e lado direito, do gráfico direito, lado direito aí o número de imóveis. Vocês vejam que aí na Amazônia já reduz, né? Por quê? Apesar da área ser maior, o número de imóveis é menor, porque os imóveis, como eu falei, são enormes. Já recebemos doação de imóveis aqui na região próxima aqui a Porto Velho, que eu mesmo assinei a escritura de doação, imóveis de 10 mil hectares, 8 mil hectares, que muitas vezes é o tamanho de uma unidade de conservação do Nordeste, no Sudeste, né? Então, aqui são outras proporções na Amazônia. Então, número de imóveis aqui, quem está à frente em número de imóveis é o bioma Cerrado e muito próximo ali a Mata Atlântica, em quantidade de imóveis recebidos em doação. Mas no contexto todo é importante para a gente ter essa informação, né? Dá certo, é importante para a gente, né? Para quem faz a gestão das unidades de conservação. É um procedimento seguro e mais rápido e que a gente não precisa pagar pelo imóvel. Então, tem todo esse contexto aí que é importante para a gente também, tá bom? Então, esse aí é o resumo do que a gente tem recebido aí em doação. Hoje até recebi aqui uma demanda para assinar uma escritura, então as coisas continuam acontecendo, tá? De compensação aqui na região de Rondônia. Rondônia tem sido pioneira aqui na região amazônica, depois o estado do Amazonas também está à frente, mas aqui muito como cedente de área, né? E quem recebe, assim, quem é o beneficiário, já cedemos área aqui de Rondônia para o Pará, para o Tocantins, que também tem bioma, participa, né? Tem parte dele no bioma Amazônia, Maranhão também, e aqui para o próprio estado de Rondônia, que tem uma área produtiva bem grande também, tem muita demanda para compensação, tá bom? Então, o procedimento que tem acontecido, está acontecendo, dá certo e é importante para a gestão das unidades de conservação, é importante, né, para a gente conseguir fazer a gestão dessas áreas prioritárias aí dentro, como eu citei lá atrás, dentro das unidades de conservação, em todos os biomas, não só aqui na Amazônia, tá bom? Era essa a mensagem que eu queria passar sobre esse procedimento. Meus dados estão aí, estou à disposição. Não sei se vai abrir para questionamentos agora, mas está o e-mail aqui, meu e-mail institucional, o e-mail da minha unidade que eu trabalho aqui, os telefones. O último telefone aí, 91, ele é o WhatsApp, que é o telefone aqui institucional aqui do NGI. Ficamos à disposição, tá bom? Obrigado. Muito obrigado, Paulo, por apresentar esse importante instrumento aí de gestão, né? Afinal de contas, a gente torna a gestão mais efetiva quando a terra de fato é pública, né? Dentro da unidade de conservação. Já temos alguém com a mão levantada aqui, mas eu queria começar a fazer uma pergunta, Paulo. Assim, você tocou até em alguns aspectos que eu ia te perguntar, mas eu queria aprofundar um pouco mais nessa própria crítica que você colocou, que possa vir por alguns segmentos, enfim, de que esse ato de você ceder uma reserva legal, o que seria uma reserva legal para uma área que é uma unidade de conservação, em tese, caberia ao governo desapropriar e manter essa área, né? Isso, de certa forma, os críticos poderiam dizer que isso enfraquece de alguma forma o nosso sistema de proteção. No entanto, isso também favorece, né, a questão da conservação de grandes áreas, né? Afinal de contas, você ter reservas picotadas, pequenas áreas separadas, você acaba tendo o problema da fragmentação. Então, é por aí mesmo, quer dizer, você de fato vê mais benefícios do que dificuldades nesse processo, e como tem sido isso nos estados? Você tem referência sobre isso?
Eu acho que tem as duas coisas, viu, Magela? Assim, e tem as visões são às vezes contraditórias, assim, mas eu acho que tem benefício para os dois lados, como eu já citei, né? Tanto para o proprietário como para o órgão gestor né, e para o território protegido, né, das unidades de conservação. Mas há também uma perda, eu concordo com isso, né? A reserva legal ela não foi criada, definida lá no Código Florestal à toa, né? Ela é uma área importante para manter ali a conservação daquele território, para formar corredores para o fluxo, né, da fauna, enfim, para manter a biodiversidade. E quando a gente abre mão da reserva legal dessas propriedades rurais e para compensar numa área que já é uma área protegida, é normal interpretar que há essa perda, né? Sim, e realmente tem a perdas. Mas, como eu comentei, né? Existe uma flexibilidade na legislação que, às vezes, a gente deixar de fazer esse procedimento, porque, não, realmente tem que compensar. A propriedade dele tem que reflorestar, tem que ter a reserva legal dele prevista no Código Florestal. É uma situação que fatalmente não vai acontecer, né, porque existem brechas na legislação, existem caminhos assim que o proprietário vai conseguir para evitar que isso não aconteça. A legislação já está permissiva, já houve redução da própria reserva legal dele em várias situações, que eu não citei aqui, mas tem isso no Código Florestal. A redução de APPs em várias situações, também áreas de preservação permanente. Ou seja, a própria legislação já é permissiva para isso. Então, por que não nós aceitarmos a compensação, mesmo sabendo que ele não vai ter o corredor ecológico dele lá, a reserva legal dele, a propriedade não vai cumprir essa função também, né, de ter a reserva legal dele? Mas mesmo sabendo disso, mas por que a gente vai abrir mão sabendo que a gente sabe que o caminho vai ser esse, né, de a propriedade, a área produtiva se manter, vai ter outros caminhos. A gente sabe que politicamente se encaminha quase tudo, né? Alteração de normas, principalmente nos estados, isso é normal. Os estados é muito mais fácil alterar as normas, enfim, e através dessas brechas que o Código Florestal deixa, os estados conseguem, com as normas dos estados mesmo, fazer essa permissividade, assim, né? Permitir que a propriedade se mantenha com a área produtiva, que ele precise recuperar a reserva legal dele, enfim. Então, eu acho que eu mantenho assim a opinião de que eu acho que há um ganho referente a isso. E a gente consegue isso, regularizar as áreas dentro das unidades de conservação, que não é fácil. Lembro das áreas prioritárias lá, das UCs, né, os conflitos fundiários, isso é comum na Amazônia, e a gente precisa adquirir essas áreas. E, às vezes é uma área que está degradada também, que é pasto, e a gente precisa recuperar dentro da unidade de conservação. Mas ela pode ser usada para compensação. Então, eu acho que tem um ganho, apesar né, dessas questões aí, mas tem um ganho e entendo que a gente não pode abrir mão disso, porque daqui a pouco pode ser que nem isso a gente consiga também, tá bom? Maravilha, Paulo. Lembrando, pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão aí que eu dou acesso. O Dejaci está com a mão levantada. Se quiser falar, já liberei acesso para você aí. Fica à vontade. Tá ouvindo aí, galera? Sim, estamos. Seja Boa bem-vindo. noite, meus amigos. Eu sou Dejaci Boa Rego, sou o noite. chefe do Parque Nacional da Chapada das Mesas, por sinal um dos grandes parques de Cerrado. O último foi criado em 2005, área muito grande, 160 mil hectares. Temos uma malha fundiária muito bem definida. Em 2017 e 2018, nós levantamos toda a malha, encontramos 397 polígonos. As áreas registradas, outras áreas posse, outras pequenas áreas de terra pública, mas sem TI, enfim. E a gente tem 260 processos abertos dessa malha. 260 processos abertos. Agora, compensação ambiental para indenização do ICMBio é balela, é papo furado. Já estou cheio desse troço, tem mais de 8 anos que eu luto por isso aqui. Eu tenho, por exemplo, 20 milhões
de compensação lá na Cocan. Esses dias eu discutindo com o Paulo Carneiro. Paulo, por que vê um pô para me fazer para diária, para não sei o que, papá, mas não tem um pô para me colocar, para disponibilizar para 2025 e indenizar X áreas? Não, isso é depois, não sei o que, papapá. Não resolve. Eu paguei a primeira propriedade na UC em 2018 com 1.800 hectares. Mas por incrível que pareça, nós pagamos pela LOA, porque era naquela virada da lei 13 de 2018, alguma coisa, que cria lá o FCA, e aí estava um processo de execução e a gente não podia mais manter aquilo. Então foi pago pela LOA, 2 milhões de reais na época. Então, eu vejo, Paulo, hoje 2 grandes problemas na reserva legal, que isso tem que ir para o Congresso, porque não adianta ficar falando, criando nossas situações, sendo que a lei tem todas essas doenças, esses caminhos, essas brechas e tal. Por exemplo, aqui, como qualquer unidade de proteção integral, exige lá a documentação numa cadeia dominial trintenária. Aí na Amazônia, no Pará e vários estados aí, foi considerado o cara legítimo possuidor, dado o título definitivo para ele, com 5 anos de ocupação. Mas aqui no Cerrado e nesses estados não tem isso, nunca teve isso. Então, continua se exigindo uma titularidade trintenária. Aí quando eu vou lá na cadeia dominial dele, aí olhar para trás nas certidões dele, da R1, R2, R3, R4, sei lá, a gente acha furo na matrícula dele. O que acontece é que o processo não anda, porque a documentação é precária. Quando não é inventário, não foi feito inventário causa-morte, porque eu não posso ter reserva legal sem fazer inventário, como não posso ter reserva legal em áreas que estão ocupadas com domínio, o cara tem que sair, e para ele sair precisa ser indenizado, ou o proprietário fazer um acordo com ele, como foi feito aqui agora, para ele sair pela área limpa. Então, qual é a minha proposta? A primeira é o seguinte, levar ao Congresso, aí para modificar o artigo 66, ou algo parecido, da 12.651/2012, Código Florestal, de que aquela propriedade, tendo uma certidão, foi registrada há 10 anos em cartório, e não houve nenhuma demanda de contestação, ela passaria a ser adequada para a reserva legal. Porque se uma propriedade tem 10 anos e ninguém fez uma petição contestando o limite, ela já me parece consolidada. Então, facilitaria muito essa aquisição desse imóvel aí. Não só aqui, mas na grande malha do Brasil. Outra briga minha, e vocês levantaram suscitaram isso aí, e eu acho que é importante, é que a reserva legal dentro da unidade de conservação é um afrouxamento do governo federal, é um afrouxamento da sociedade, porque o cara que tem 1.000 hectares de cerrado, e ele derrubou 750 hectares, ficou 350 de reserva legal, ele não precisa mais naquela área desmatar. Aí o vizinho dele tem 1.000, faz a mesma coisa. Aí ele pega 350 do A, 350 do B e coloca dentro da unidade. Ele está alterando o microclima daquela região, sem deixar chance nenhuma para os corredores ecológicos. Então isso é uma vergonha. Precisa mudar isso. Agora, quem é que tem que dizer isso? É o órgão de meio ambiente do Estado, aonde vai receber o CRL, o certidão de reserva legal. Essa área não pode ser compensada dentro de parque, porque você extrapolou a área desmatada nessa região. Quem tem que dizer mais? Que tem que ser colocado tudo lá no 66, pela uma mudança do código. É que o município que desmatou, além do que devia, as suas áreas de cobertura vegetal nativa, ele terá que ser limite, aquelas propriedades não poderão contemplar, compensar a reserva legal desde o C, porque ele precisa, de fato, recuperar suas áreas degradadas. Aí sim, eu estaria colocando equilíbrio nos ecossistemas, em clima, em floresta, na vida. Então, há esses problemas seríssimos, como, por exemplo, o meu plano de manejo foi realizado em 2018, Foundation, plano de manejo modelo americano, que é uma coisa que não ajuda muito. Também uma calça frouxa do governo federal. Por quê? Nós não tem ZA. O que é que eu recebi aqui da Cocan, da Coman? Dejaci, a reserva legal não pode ter ZA, porque ZA, o governo federal tem que transferir para município, para estado. Eu estou com um parque que tem vários rios,
vários riachos que nascem fora da unidade e entra na unidade, e eu não posso aplicar multa mais, porque eu não tenho um ZA, e quando eu aplico multa, mesmo comprovadamente que é anexo causal, o MPF não aceita. Eu estou com vários autos de infração sendo anulado por isso aí. Então, o que cuida? Quem cuida? Ah, o município não cuida, o Estado não cuida, e a União está repassando para esses dois? Então é entristecedor. Mas é uma saída. Por exemplo, o Matopiba, sou um pouquinho mais longo, o Matopiba, os 5 estados aqui da produção de soja, que é o grande berçário das águas aqui, sul do Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, os estados do Matopiba. O que acontece? Tem um passivo de compensação de mais de 300 mil hectares. Só na região de Balsa, que é onde estou a unidade, tem um passivo de mais de 200 mil hectares linear. Quando dá um vento lá, uma juriti não consegue voar, porque não tem um pau para ela sentar em cima, não tem um pocinho para ela beber uma água. Então tá tudo errado. Aí vem a granulação do arado, de mexer com a terra. Então, se você colocar um papel limpinho numa planície, quando é com uma semana, ele tá sujinho, só de partícula granulada que vem pelo ar. Então, meus companheiros, e ainda vem o agrotóxico em cima disso aí. As unidades de conservação sem ZA é um suicídio hoje, porque os drones, principalmente o P50, que joga agrotóxico, o cara que está jogando, ele não tem muito conhecimento técnico, é um operador de drone. Aí ele joga veneno e aquele veneno sai em cima das nossas plantas nativas, como bacuri, piqui, jussara, e ele não está preparado para glifosato, matam todos que está acontecendo aqui. Então, problema nós temos demais, viu, Paulo? Mas gostei da conversa aí, isso é importante. Eu tenho algumas propostas aqui para a reserva legal. Uma outra coisinha que é importante vocês ouvirem. Ó, o Paulo falou na certidão. Aquele se referencia, eu acho que é o CRL. Por exemplo, o cara diz, Dejaci, quais as propriedades que tem dentro do parque aí que pode ser reserva legal? Eu digo, eu não tenho nenhum CRL. Porque eu estaria sendo corretor se eu dissesse para o proprietário que a propriedade dele está apta. Só pode estar apta quando o processo é instruído, que vai para o jurídico, e o jurídico encaminha para a CGT, e a CGT encaminha para a CRL. Aí sim ele pode dizer que ele tem uma propriedade apta para reserva legal. Porque se eu disser, o cara vende a propriedade e o outro compra. Aí ele não consegue transformar em reserva legal. Quem é o errado? Quem vai responder? O ICMBio. Porque o agente público somos nós, dissemos, não, a propriedade estava boa, tá ok. É uma preocupação minha aqui. Mas nós estamos também andando devagarzinho, mas vamos chegar lá. Minhas palavras terminam por aqui. Falei muito, que eu falo igual o homem da cobra. Obrigado pela contribuição, Dejaci. Seja sempre bem-vindo aí. Paulo, você quer comentar? Fique à vontade. Em vários momentos o áudio dele cortou bastante para mim, não sei se para vocês também, mas, assim, eu entendi o contexto, agradeço aí a manifestação de Dejaci. É o contraditório, né? E somos de regiões diferentes também. Parque Serra das Mesas, eu não conheço a região lá, que é Cerrado, né? Região de Cerrado. Mas, assim, do que ele falou, eu anotei algumas coisas aqui. Referente à contestação sobre o artigo 66, ela já houve pelo próprio Ministério Público Federal, e foi objeto da ação direta lá no Supremo, e que ele se manteve. Então, já foi julgado isso. Não sei se vocês lembram quando eu falei lá sobre que o Supremo acabou limitando lá a identidade ecológica, né? Para a compensação entre os estados não pode ser, tem que ser a vegetação semelhante ou idêntica. Então, já houve uma ADIM, o Supremo já julgou, e foi justamente uma ADIM, uma ação direta aí contra o Código 66, que é o que fala da compensação. Isso já foi julgado. Eu não sei se tem outras ações, enfim. Isso já tem alguns anos. Quando ele comentou sobre compensação ambiental, a gente tem, acho que é bom esclarecer, assim, a gente tem a compensação de reserva legal, que é um procedimento fundiário, né, de aquisição de área pela doação, e a compensação ambiental, que é um outro procedimento, lá da compensação dos empreendimentos, que ela destina recursos para adquirirmos também, né, para adquirir terras
imóveis dentro de unidade de conservação através da desapropriação. Então, de onde vem recurso, praticamente todo o recurso de aquisição de terra em unidade de conservação, ele vem da compensação ambiental, que é aquele recurso lá dos empreendimentos, né, dos grandes empreendimentos que precisam pagar, que é definido um valor de compensação devido ao impacto do empreendimento. Então, isso é a compensação ambiental que destina recurso que pode ser usado para adquirir área. E a compensação de reserva legal é um procedimento fundiário para a gente receber as áreas em doação. São compensações que não devem se confundir aí, porque às vezes pode misturar as coisas e a gente ficar sem entender bem, tá bom? Então, compensação ambiental de onde vem recurso para adquirir áreas também. Compensação de reserva legal é um procedimento para recebermos áreas em doação. E aí, para finalizar, porque eu acho que, para não se estender muito, assim, eu entendi toda a preocupação dele referente aos novos desmates, ao que está acontecendo no Cerrado, e do pessoal atrás de área para compensar dentro do parque. Assim, lembra daquela data, a data limite, né? 28 de julho, 28, se não me engano, 2008. Então, esse é o limite. Quem tem a área, uma área de uso já consolidado, daí para trás, ele pode fazer compensação. Quem desmatou para fazer uso alternativo do solo dessa data para frente, não pode fazer compensação. Então, se tem gente querendo desmatar agora, não, eu vou desmatar aqui, vou compensar lá no parque, não pode. A legislação não permite. Então, é 28 de julho de 2008. Então, ou seja, tem, né, 20 e tanto, de 2018, 10 anos, mais 16 anos, que já tem, né? Então, tem 16 anos, de lá para cá são 16 anos, nesses 16 anos que a gente desmatou, não vai poder fazer compensação, só vai poder recuperar a área. Então, a legislação não permite que novos desmatamentos possam ser compensados, a não ser, isso, né, com o risco de mudar a legislação. E me parece que tem interesses, né, o pessoal do agronegócio, aí há interesses, não sei até se não está andando, é um projeto de lei nesse sentido, de jogar para frente essa data, ou seja, de aumentar essa margem aí para poder permitir que outros desmatamentos mais recentes possam ser compensados. Mas até hoje, o que está valendo é 2008, julho de 2008. Então, são coisas mais antigas que pode compensar. Coisas mais novas, desmatamentos novos, não pode compensar. Então, não dá para desmatar hoje lá, né, o agronegócio chegar no Cerrado, desmatar do jeito que quiser para depois compensar, porque a legislação não permite, tá bom? E para finalizar mesmo, então, ele falou muito de documentação, cadeia dominial, que é a análise que a gente faz lá nos documentos do cartório, para ver se a documentação está ok, se a propriedade é legítima, enfim. O padrão é ter uma cadeia dominial, ou seja, uma cadeia de domínio de propriedade de 30 anos. Nessas análises que a gente faz, se houver algum indício de irregularidade, mesmo que seja para doação, o processo vai parar, porque a gente não vai receber o imóvel em doação, o ICMBio não recebe o imóvel em doação que tem algum probleminha de domínio. Nesses casos, se houver problema de domínio, uma fraude de documento, um erro, alguma coisa de origem, que não se sabe de onde que veio, enfim, que acontece isso bastante, encerra-se o processo e abre-se um processo para cancelar aquela matrícula, aquele registro do imóvel em nome do privado, para que aquela área passe a ser, volte a ser de domínio público e aí incorporar o patrimônio do órgão gestor da unidade de conservação. Então, a análise é bem criteriosa para evitar que a gente consiga, mesmo em doação, receber áreas que não estejam realmente legalizadas, com documentação certinha, para que a gente possa incluir no patrimônio sem nenhum problema, tá bom? No mais, acho que posso ficar devendo alguma informação para o Dejaci, porque eu realmente cortou bastante o áudio dele para mim, tá? Pode ser a minha internet aqui. Beleza, Paulo. Agradecer aí a resposta. Não quero te ocupar muito, mas a Maria Cristina levantou a mão também. A Maria Cristina é da Confederação Nacional de RPPNs, da Comissão Mundial de Áreas Protegidas. Cristina, fica à vontade. Vou liberar acesso para você. Boa noite, né? Queria parabenizar pela excelente apresentação, Paulo. Foi muito boa, eu conheci toda uma parte, que eu vivencio uma outra parte do proprietário particular, que é do proprietário particular que tem compromisso social e ambiental, né? E sabe que tem que preservar a natureza, que tem que preservar o ecossistema, né? Tem que preservar os biomas, as bacias hidrográficas.
Eu queria parabenizar também o depoimento do Dejaci Rego, que eu gostei muito do depoimento dele, que eu concordo bastante com ele, né? Eu realmente, a nossa postura da confederação, das associações, eu represento a Associação de Minas Gerais, né? É de que o proprietário tem que ter um compromisso ambiental e social também com a propriedade. Então, é importante que na própria propriedade ele conserve os ecossistemas, que ele conserve as bacias hidrográficas, né? Eu agora estou aqui na sede da associação e de um instituto de pesquisa, que é numa fazenda no sul de Minas, uma fazenda produtiva. Nós temos lavoura de cana, temos lavoura de café, mas mais de 30% da fazenda são florestas, preservando as nascentes, né? Enquanto está faltando água aqui na cidade de Monte Belo, vizinha aqui da fazenda, nós estamos tendo água aqui na fazenda. Aqui não faltou água, né? Eles tiveram que fechar a escola lá, tiveram que interromper as aulas na cidade aqui do município onde está a fazenda, porque em volta da cidade não tem floresta e na cidade não tem árvores. E aqui na fazenda nós estamos tendo pouca, diminuiu bastante, mas nós estamos tendo água aqui. Então, essa questão da preservação ambiental na própria propriedade, como falou Dejaci Rego, é fundamental. O proprietário tem que preservar uma parte da sua propriedade em natureza, tem que ter uma árvore para pousar juriti, como o nosso colega falou, tem que ter florestas para poder preservar as nascentes, preservar a biodiversidade. Nós aqui nessa propriedade nossa, nessa RPPN, que são 300 hectares, uma RPPN pequena, foram identificadas 362 espécies de aves, é um número elevadíssimo, só de beija-flores 25, né? Então, eu estou fazendo um depoimento de uma proprietária rural que tem essa consciência ambiental e também social. Na sexta-feira estamos recebendo uma escola aqui da região que vem participar do nosso programa de educação ambiental. Então, esse eu queria fazer o depoimento meu e também dos meus colegas da confederação e das associações. Nós acreditamos plenamente que o proprietário rural tem que preservar a sua propriedade e não ficar doando áreas assim, preservando dentro de vocês, mas dentro da sua propriedade ele tem que preservar. Esse compromisso é fundamental. Bom, é o que eu tinha a dizer. Obrigado, Cristina. Não sei se o Paulo quer comentar, Paulo, fica à vontade. Rapidamente, eu concordo com isso. E, assim, hoje aqui, eu moro em Rondônia, é um estado que está sendo ocupado pelo agronegócio, né? Hoje, né, a soja está tomando conta do estado. E o modelo é um modelo que não é daqui, né, da Amazônia, é um modelo que, né, está sendo implementado na Amazônia e que não é compatível com o bioma. E temos várias formas, né, de produzir com a floresta, né? Tem a agrofloresta hoje, né, os sistemas agroflorestais, enfim, tem várias formas que se produz com a vegetação nativa, enfim. O grande problema é o modelo que está sendo implementado e que acaba precisando de grandes áreas e que, quanto menos floresta tiver, para eles é melhor porque produz mais. Mas, assim, eu acho o que vai acontecer. As consequências já estão aí, então é isso que você comentou, Maria, da falta de água, né? Aqui em Rondônia, que é um estado da Amazônia, né, que é floresta amazônica, tal, tem municípios que têm problema de água seríssimos, estão reflorestando para poder ter água novamente. Então, essas consequências, eu acho que vão contribuir, assim, para que eu acho, né, ou espero que o proprietário rural enxergue que ele realmente precisa da mata, precisa proteger, ter a área de preservação permanente, as suas nascentes preservadas, enfim, as áreas de encosta e a sua reserva legal. Mas, assim, o ICMBio, como, de certa forma, sendo um beneficiário da compensação que já passou, que está numa legislação e que passou, né, por uma análise do Supremo, que manteve, né, o mecanismo, enfim, eu vejo que a gente também não pode abrir mão né, já que o mecanismo existe, e se a gente não receber, outros vão, a gente recebe a compensação. Mas eu vejo que talvez possa, no futuro, novas ações, enfim, alterar a legislação, né, e restringir mais, acho difícil. Eu acho que a tendência hoje, com o Congresso que a gente tem, é o contrário, é de cada vez abrir mais
né, jogar a data limite para frente, enfim, e ter outras formas aí de ficar mais, criar brechas aí para que a proteção reduza. Infelizmente, é isso. Mas, Maria, concordo com você, eu acho que realmente a propriedade precisa ter sua... É muito importante ter até uma função, a reserva legal. O ICMBio está usando nós estamos usando um benefício aí que a legislação permite, e que se a gente não usar, né, não, a propriedade não vai recuperar a área dele, vai procurar outros meios aí de conseguir manter a sua área produtiva, enfim. Tá? Mas concordo com a importância de tudo que você falou aí, tá? Obrigado. Obrigado, Maria. Obrigado, Paulo. Pessoal, a gente já está com um horário bem avançado. Eu acredito que o Paulo está exausto, né? Esse momento que o Brasil vive. A gente quer aqui, mais uma vez, enaltecer o trabalho do pessoal do ICMBio e de todos que estão envolvidos diretamente nesse momento crítico que estamos vivendo, né? Então, aí, após um dia de trabalho, Paulo aqui cedendo seu tempo, quero agradecer muito, Paulo, sua gentileza, e receba aí, em nome da sociedade brasileira, o nosso reconhecimento pelo trabalho, nosso agradecimento por estarem na linha de frente, por trazer um tema tão importante para a discussão, né? Claro que os temas ambientais sempre são controversos, né? Nós vamos ter opiniões diferentes, e é exatamente isso que nós queremos promover aqui, o debate, o amadurecimento, para que todos nós possamos ganhar, né, com melhores formas de gestão, melhores estratégias, né, e por isso nós estamos promovendo esses ciclos e estimulando os debates. Então, Paulo, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, pela sua gentileza, pelo tempo aí que você cedeu para a gente, e deixa aí você à vontade para se despedir do pessoal. Agradeço também o convite, né? Foi muito bom vir trazer um tema importante aqui, polêmico. Eu acho que a discussão é importante, né? E ouvir as opiniões, né? O contraditório, enfim. Acho que é bem legal isso, e parabéns aí pela iniciativa, né, de fazer essa rodada assim de debates. Isso é muito importante, aí só engrandece e valoriza aí o tema ambiental e as unidades de conservação também. Então, obrigado, estou à disposição, continuo à disposição. Tá bom? Boa noite a todos aí, bom descanso. Obrigado. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela gentileza. Já deixo aqui o convite para o nosso próximo encontro, semana que vem, dia 19 de setembro, a quinta-feira, no mesmo horário. Nós vamos receber a Maricéia Barbosa Silva Prado, que é do Parque Estadual do Pau Furado, aqui em Minas Gerais. Também vai compartilhar sua experiência conosco. Pessoal, um abraço, obrigado, boa noite para vocês, até a próxima. Até mais.